Fala, galera. Então, vamos fazer aí a correção da atividade 7. Sétimo ano, atividade 7. Então, é o seguinte. Vou colocar aqui, ó, gabarito, turma, só para poder liberar aqui, para eu poder preencher, né? Então, tem aqui, in the article about Rafaela Silva, activity 4, you read about how Rafaela suffers with racial prejudice. Take the quiz below and check how much you know about how African Americans suffered in the USA during the 1960s. In your notebook, answer with the expressions from the box. Yes, you, it, they could, ou no, you, it, they couldn't. Então, na afirmativa ou negativa. Então, aqui tem um texto. Guess what Black Americans couldn't do in 1960? Em que eu vou jogar para cá, seguro, arrasto, jogo para cá, ele abre uma nova janela maior, para uma visualização melhor. Could you be fired simply for being black? Vou ler tudo, depois eu traduzo. Could a restaurant refuse to serve you because you were black? Could a black person get a driver's license in every state in 1960? Could you marry someone of another race in every state? Could Black Americans join the same military unities as white Americans? Could a Black person run for president of the United States in 1960? Could you attend a school where Black and white kids were taught together? Could an African American compete as an Olympic runner? Could a Black woman own a credit card in her own name? Could Black Americans sit in the same movie theater seats as white Americans? Could a Black person attend Princeton or Yale as an undergraduate in 1960? Segregated movie theater for African Americans in Leland, Mississippi, November 1939. Children posing with teacher outside, segregating one-room school in South Carolina, circa, que parece italiano, 1905. Então, vamos lá. Nossa, fiquei cismado com isso aqui. Vou até olhar isso aqui, ó, no dicionário. Uma coisa ali é o posar, to pose. Quero ver no ING se seria pose ou posing. Posando. Olha aqui, pose. Pose. Posing or posing. Posing é com... Acho que é raro aqui, ó. É raro. Então eu levei um susto, que outro dia eu escrevi sem o E, e que tá com E, ó. Tem um E aqui. Posing. É posing, sem o E aqui. E isso aqui também acho que está errado, nunca vi. Vamos ver. Vamos ver aqui. Circa. Isso aqui é cerca em italiano. Olha lá, aproximadamente. É engraçado.
Tem em inglês também. Interessante isso. Agora, deixa eu ver aquilo ali, o posing e o pose. Olha só, não vejo com... ali parece que foi um erro. O Tirca, circa. Quase não vejo isso escrito assim. Mas, enfim, vamos só ver aqui a pronúncia, como que eles falam. Italiano é Tirca, né? Então, vou colocar aqui. Até ali, vou ver como é que eles falam a pronúncia. Circa. 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 Que louco isso. Vamos lá. Então, aqui seria o seguinte: você poderia ser despedido simplesmente por ser negro? E o título adivinha o que os americanos negros não podiam fazer em 1960? Aí você poderia ser simplesmente despedido por ser negro? Um restaurante podia se recusar de servir porque você era negro? Uma pessoa negra poderia ter a carteira de motorista em todo o estado, em qualquer estado, né, em 1960? Você poderia se casar com alguém de outra raça em cada estado? Os americanos negros poderiam se juntar às unidades do Join the Same, podiam se juntar às mesmas unidades, né, militares como que os americanos brancos? Uma pessoa negra poderia se candidatar a presidente dos Estados Unidos em 1960? Você poderia ir à escola, frequentar a escola onde negros e crianças negras e brancas eram ensinadas juntas? Um afro-americano poderia competir como um corredor olímpico? Uma mulher negra poderia possuir um cartão de crédito no nome dela? Os americanos negros poderiam se sentar no mesmo cinema, teatro, nos mesmos assentos que os americanos brancos? Uma pessoa negra podia frequentar Princeton ou Yale como um estudante, né, um aluno, são as faculdades, né, universidades, em 1960? Então, aqui vem, ó. Um filme, um teatro, né, um cinema segregado para afro-americanos em Leland, no Mississippi, em novembro de 1939. Então, olha que absurdo, né? Então, tem aqui Rex Theater for Colored People, ou seja, aqui é o teatro para pessoas de cor. Ou seja, então existia uma segregação, né? Era separado. Agora, se a ideia é interessante observar aqui é o seguinte: se esse teatro aqui ele foi construído por negros para eles poderem ter o espaço deles para assistir filme, uma vez que eles eram discriminados lá nos outros, é interessante, né? Enfim, interessante, né? No sentido de que pelo menos eles foram lá correr atrás para eles ter o espaço deles, né? Mas é um troço bizarro, né? Porque, pô, ter cinema que só podia ir branco e eles precisar fazer isso. E ao mesmo tempo fica uma coisa, né? Que uma coisa gerando a outra, né? Porque aqui coloca, ó, para pessoas de cor. Então, enfim, segregacionista, né? E aí você pode ou observar negativamente ou positivamente, depende de quem construiu, né? Se for os brancos que construíram isso aqui, é um absurdo total. Se for os negros, você vê que eles estão lutando contra, mas ao mesmo tempo você vê que, por exemplo, se um cara branco quisesse ir ali, já ia ficar uma coisa meio chata, né? Enfim, é bizarro isso. Vamos lá. Aqui as pessoas, as crianças posando com o professor do lado de fora de uma escola que só tinha um aposento, tipo, tinha um cômodo sócio, e segregada, na Carolina do Sul, em torno de 1905. Ou seja, essa escola aqui só estudava negros. Você vê que nos Estados Unidos o negócio era tenso. Enfim, agora vamos lá para a atividade. Aqui, deixa eu pegar aqui. Essa página aqui, gente,
Inclusive, eu estou achando que aqui essa para estar marcando 7,4 e 7,5 do livro 7, mas tem algo errado. Tá? Vou olhar aqui, mas porque esses textos, eles não... Deixa eu só verificar aqui, atividade 7º ano. É porque eu aproveito, eu faço um modelo, né, Aqui, ó, na verdade, a página 95. Aqui eu teria... Deixa eu alterar aqui. Na realidade, aqui, ó, é a página... É porque eu faço o modelo e depois acabo esquecendo de colocar aqui, ó, 95 e 96. E 96. Beleza. Aí agora eu vou ter que fazer o seguinte, vem aqui de novo. E vou aqui. Aí ele aproveita o que eu já... Deixa eu ver aqui, ó. Agora aqui deu, ó, 95, 96. Agora está na página correta. Inclusive aqui eu posso aproveitar e ver também a atividade, porque pode ser que esteja no lugar errado também, ó. Deixa eu ver aqui o site, atividades extras, são os oficiais. Vem atividades oficiais, aqui é do 7º ano. Opa, vem aqui 7º ano, atividade 7. Ó, que aqui também tem que estar 95, 96. Aqui está certo, tá vendo? Eu esqueci, foi de mudar só lá no Forms. Menos mal que vou fazer o gabarito agora. Então, vocês veem que já tudo tem, ó, de 1 até a 6 já tem com gabarito. Eu estou fazendo aqui o do 7 e posteriormente farei o do 8. Tá tudo lá no site, tá? Então, aqui, vamos lá. Aqui é o seguinte, se eles podiam simplesmente ser demitidos? Sim, tá? Na 2, um restaurante podia se recusar. Então, isso aqui seria o seguinte, olha lá, você está dizendo aqui, né? Olha só, seria esses dois tipos de resposta, que já está aqui, é só a gente escolher, mas diz que no artigo, né, que foi na atividade 4, então, se você for ver aqui, ó, atividade 4, se eu abrir aqui a atividade 4, olha lá, está dando a Rafaela, tá? Então, nessa atividade dela aqui, o que foi visto? Ó, você leu sobre como a Rafaela sofreu preconceito racial. Aí você vai fazer o quiz abaixo e verificar o quanto que você sabe sobre o sofrimento dos afro-americanos nos Estados Unidos durante a década de 60. Aí no seu caderno responda com as expressões da caixa. Tá? Então está no caderno, mas nem precisava estar isso ali, né? É mais aqui mesmo, você vai escolher, marcar. Enfim, porque eu tenho que adaptar, né, do PDF para cá. Então aqui você vai colocar Yes, you could, essa aqui. Então você teria que fazer uma pesquisa na internet, né? Ou então fazer aqui mais ou menos, depois só conferir. Tá? Então, essa A2, se o restaurante podia se recusar a servir porque você era negro, podia. Olha que bizarro. O 3, se uma pessoa negra podia conseguir a carteira de motorista, podia, né, ter carteira de motorista em todo o estado, em 1960, aí aqui já pode, menos mal, né? Yes, they could, que podia. O 4, could you marry someone of another race in every state? Você podia casar com alguém de uma outra raça em todo estado? Aí todo estado não. Lembrando que os Estados Unidos tem aquela coisa de autonomia de estados lá, tem lei que num estado funciona de um jeito, no outro não, tá? 5. Isso tem até esse nome, Estados Unidos. No 5, os negros, os americanos negros poderiam juntar as unidades militares, as mesmas que os brancos?
Aí podia, isso aqui sim, yes, they could. O 6. Could a black person run for president of the United States in 1960? Então, se um negro podia se candidatar a presidente dos Estados Unidos, podia, menos mal. Yes, they could. 7. Could you attend a school? Não, você podia ir para a escola onde os negros... Aí, como já traduzi, já vou falar em português mesmo. Onde os negros e brancos eram ensinados juntos. Você podia ir numa escola onde tinha mistura? Sim. Opa, menos mal. Yes, you could. Depois, could an African American compete as an Olympic runner? Então, o americano poderia competir como o afro-americano, né? Poderia competir como corredor olímpico? Sim. Yes, they could. Opa, menos mal. 9. Could a black woman own a credit card in her own name? Então, a mulher negra poderia se candidatar, poderia ter um cartão de crédito no nome dela? Aí não podia. Opa, ponto negativo isso. Não podia. No, she couldn't. Could black Americans sit in the same... Tá, já li, deixa eu traduzir. Os americanos negros poderiam sentar no mesmo teatro, né, no cinema, que os brancos. Aí olha isso aqui bizarro, no they couldn't, tá vendo? Então meio que ali a foto dá uma pista disso, né? Uma pessoa negra poderia frequentar Princeton ou Yale em 1960? Aí sim, podia. Que bom. Menos mal. Yes, they could. Agora aqui a gente vem vai ver language tips, as dicas de linguagem. Também posso fazer aquele mesmo esquema, né, gente? Vem aqui, ó. Eu pego aqui, clico com o botão, clico com o botão esquerdo, fico segurando, arrasto ela em cima, ó. Aí, olha lá, aí ele vai, ó, abre, viu? Pronomes, usos pessoais. Aí quer dizer, fazendo assim, você não precisa baixar, né? They, em inglês, não há um pronome, em inglês não há um pronome neutro para falar de uma pessoa no singular. Em português, é comum optarmos pelo masculino, ele, independentemente do gênero da pessoa. Em inglês, isso tem sido evitado para não caracterizar sexismo. Uma solução é utilizar o they, que, nesse caso, não é plural, mas um singular neutro. Então, o que acontece? Tinha época que o pessoal usava, aí falava assim, quando queria falar assim, uma pessoa, tipo ele ou ela, aí você não sabe, porque pessoa, né, não tem sexo ali, né, masculino, feminino. E aí você fica, não tem concordância, uma pessoa seria ela, né? Mas se você põe ela, fica parecendo que é só mulher. Aí ficava aquela confusão. E aí a mesma coisa, porque no inglês tem o he e tem o she. Então, para não ficar assim, usar o he e falar que é sexismo, que só está pensando nos homens, ou utilizar o she e aí falar que é sexismo também, né? O que é sexismo? Você escolher um sexo e ficar dando vantagem só para aquele sexo ali escolhido. Isso é sexismo. O tal do machismo e feminismo, que o pessoal tanto fala aí, seria formas de sexismo, entendeu? Mas está sendo mais específico. Qual o tipo de sexismo? Aí tem o machismo e tem o feminismo. Tipo, dessa forma. Apesar de que um monte de gente aí fala que sexismo não é o que é o machismo. Eu acho meio bizarro, porque se você combate o machismo com feminismo, não sei, eu acho estranho. Eu acho que o ideal seria combater isso aí, o sexismo. Não tem que favorecer sexo em detrimento do outro. Mas vamos lá. E até a nossa Constituição diz isso. Então aqui o que estão falando é essa questão aí, ó. Para aí não ficar aquela coisa do he ou do she, aí está usando o they, que o they aqui ele é impessoal, ele é eles ou elas, serve para os dois, entendeu? E aí na fonte de pesquisa foi isso aqui, tá? Lá eles explicam isso aí. Esse uso do they como se, mas mesmo sendo singular. Que o aluno pode, professor, mas they não é plural, por que aí está como singular? É para fugir disso, tá? You. Pode-se usar o pronome you para expressar a ideia de qualquer pessoa. Observe a frase, it's so hot, you can't sleep well. Nesse caso, you não é a pessoa com que se está falando, mas sim uma pessoa qualquer. Aí, igual no português, né? Quando você fala assim,
pô, tá tão quente que você não consegue dormir. Eu não tô, quando eu falo assim, você não consegue dormir, não estou querendo dizer que é a pessoa com a qual eu estou falando. Eu estou falando qualquer pessoa, entendeu? Então a fonte de pesquisa está aqui, Mills Bone, One versus You. A mulher fez um trabalho aqui do One contra o You, né? Que tem o uso desse One também, ao invés de usar o You. E está ali onde está, etc e tal. Bom, feito isso, vamos agora para... Então, isso aqui é uma dica, né, de linguagem, isso é importante saber, para você entender o inglês, né, quando se deparar com essas situações. Agora aqui nós temos o planning, planejando. Read to... Vamos fazer a mesma coisa, pega aqui, segurou, botão esquerdo, arrastou lá para cima, pronto. Leia os 2 comentários sobre a medalha de ouro da Rafaela Silva. Read 2 comments about Rafaela Silva's gold medal. Opa, gente, desculpa, nossa, bocejando aqui. Then check the correct items about this text genre. Depois, confira os itens corretos sobre esse gênero textual. Barbara Hamilton, what a great way to show them. You are amazing. You didn't give up, but just kept on going. Go on goon. Goon on you. Goon? Vamos ver. Well deserved. I have a lot of admiration for anybody who goes to Olympic regardless of placement they get. I couldn't do it and admire the courage of those who do. Lourdes Batista. This is why I love the Olympics. It doesn't matter if you're poor, a refugee, religion, or the color of your skin. It doesn't stop you to prove you can win a gold, silver, or bronze medal and prove people that you can be the best. I'm so happy for the diversity in the Olympics. Good luck, Rafaela, and best wishes in your future. Bom, então lemos, né? E depois confiro os itens corretos sobre esse gênero. Vamos ver aqui agora o que está rolando aqui. Então, aqui é o seguinte, inclusive ali tem esse goon, né, que eu dei uma... Goon on you. Vamos ver, goon on you. Deixa eu ver aqui. Ó, abro aqui um Google Tradutor, já tem aqui a extensão. Aí eu vou colocar goon. Goon, parece que é go on. É como valentão, assassino, né? Vamos ver aqui no léxico. Goon. Goon. Uma pessoa boba, excêntrica, violenta. Vamos ver. Goon. Goon on you. Bem merecido. Valentão, tipo, é como se querendo chamar a pessoa de valentona. Pô, tipo assim, você foi valente, ó. Goon on you, tipo, interessante a expressão aí. Vivendo e aprendendo. Vamos lá. Aí aqui é o seguinte, a gente pega essa... Aí tem as letras aqui, né? Do A até a E. Letra A, they contain the author's opinion or feelings. Contém a... gente, espera aí que eu só li, né? Eu não traduzi. Deixa eu traduzir aqui, ó. Que grande caminho para você mostrar a eles. Você é incrível. Você não desistiu, mas só continuou. Valentona você, tipo, seria isso, ou valentão, você bem, tipo, bem merecido. Eu tenho muita admiração por qualquer um que vai para as Olimpíadas, não importa, não importa qual local elas estejam, qual posição. Eu não conseguiria fazer isso, eu admiro a coragem daqueles que têm. Aí a Lourdes falou, é por isso que eu amo as Olimpíadas. Não importa se você é pobre, um refugiado, a religião ou a cor da sua pele. Doesn't stop you to prove you can. Isso não faz você parar de você se provar
que pode merecer, né, que pode ganhar uma medalha de ouro, de prata ou bronze. E pode provar às pessoas que você pode ser o melhor. Eu estou tão feliz pela diversidade nas Olimpíadas. Boa sorte, Rafaela. E, tipo, os melhores desejos seria tudo de bom. Quando a gente fala isso em inglês, best wishes seria o nosso tudo de bom. Tá? Tudo de bom para você no futuro. Então, pronto. Aí aqui nós temos, ó, they contain the author's opinion or feelings, contém a opinião do autor ou sentimentos. Eles podem apresentar as partes argumentativas, são anônimos ou são objetivos impessoais, elas conseguem usar em linguagem informal. Então, a gente pode marcar quantas quiser, quantas precisar, quantas forem necessárias. Então, a marcação seria aqui, ó, letra A, contém a opinião, né, do autor, sentimentos, igual a gente viu aqui, são opiniões. A letra B a gente pode marcar também, que apresenta partes argumentativas, explicando ali por que admira, né, etc. Tal, por que acha legal as Olimpíadas. A letra C, anônima, não é, porque tem um nome aqui das pessoas. Anônima é quando não tem um nome, né? São objetivos impessoais, não, porque elas são objetivas, falou, né, diretamente ali e tal, só que elas não são impessoais, tem a opinião né, pessoal ali. E letra E, aí a gente marca também que elas usam a linguagem informal. O que a gente vê na linguagem informal? Ali no acento O, Olimpíada, usou aquele gun ali, que tipo valentão, né? Então, existe uma linguagem como se estivesse conversando assim, com a pessoa, não tem aquela formalidade, como se fosse trocando ideia. Beleza? Então é isso, é uma atividade rápida, fácil, mais informativa aí, né, com relação a essa questão do preconceito e vencer o preconceito, beleza? Então aqui eu vou clicar em enviar e vai estar pronto o gabarito, né? Tudo certinho aqui, vamos lá enviar. Pronto, obrigado. E aí vai estar disponível o gabarito lá para vocês. E em breve também farei a correção da atividade 8. Porém, a atividade 8, como tem pouco tempo que eu criei lá e coloquei, está disponível lá para fazer. Lá para a semana que vem eu vou fazer a resposta dessa 8. Beleza, galera? Um grande abraço e até a próxima.